Olá, querido aluno, só específicas. Hoje nós vamos continuar a questão da inspeção industrial. Nós iniciamos na nossa última aula, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Essa inspeção, quem vai estabelecer todas as regras para ela é o mapa, tá? Então, ela vai estabelecer também programas que são considerados programas de controle oficial, tá? Antigamente, esse controle era feito realmente pelo controle, é como se fosse o controle oficial, fosse um controle de qualidade realizado pelo Ministério da Agricultura em cima dos produtos, tá? Então, hoje não é feito mais isso. Quem faz controle de qualidade tem que ser a empresa. Quem produz o determinado produto é quem tem que garantir a qualidade dele. Então, o mapa ele só vai estabelecer esses procedimentos e controles oficiais para que a gente consiga verificar realmente esse produto está atendendo o que a gente necessita ou não, tá bom? E esses programas de controle, eles vão contemplar, por exemplo, amostras de análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, biologia molecular, histologia e demais que fizerem necessárias, tá? Outra coisa importante é que durante a fiscalização, você pode realizar as análises do RISPO-A no RTIQ em normas complementares, ele pode basear, tá? Tudo isso e também nos programas de autocontrole que essa própria empresa disponibiliza, certo? E esses estabelecimentos que vão estar sobre federal, é permitido abater o quê, né? Quando a gente estiver falando de produtos que vão fazer, quando estiver falando relacionado às inspeções voltadas para produtos cárneos e derivados, tá bom? Então, onde a gente vai bater, poder abater o quê? Bovinos, bubalinos, equídeos, suídeos, ovinos, caprinos, aves domésticas, lagomorfos. Lagomorfos, lembra que são é, coelhos e lebres, certo? Animais exóticos silvestres, anfíbios e répteis. Lembra que anfíbios e répteis são abatidos em abatedouro, né? Voltado para pescado, certo? Então, o abate de diferentes espécies em um mesmo estabelecimento deve ser realizado com instalações específicas para cada um. Outra, pode ser realizado desde que a gente seja evidenciada a segregação dessas diferentes espécies e elas não entrem em contato umas com as outras e também seja realizado todos os procedimentos relacionados à higienização tanto das instalações quanto dos equipamentos. Esses estabelecimentos de abate são responsáveis por garantir a identidade, qualidade e rastreabilidade dos produtos e os estabelecimentos de abate também recebem animais oriundos da produção primária, eles devem possuir um cadastro atualizado desses produtores. Por quê? Eles têm que garantir a origem desses produtos, desde o início até o fim, até a entrega desse produto para o seu consumidor. Então, essas inspeções industriais sanitárias nos produtos carnes, elas são feitas a partir da inspeção antemortem, né, que acontece antes da morte do animal. Então, tem que ser analisado, né, todos esses animais que estão sendo recebidos, eles têm que ser recebidos com conhecimento do CIF, né? O CIF está lá dentro do próprio abatedouro, então eles têm que saber quem é os animais, quando chegam, quais são, qual é a origem dele, certo? Também tem que ser verificado todos os documentos que asseguram o trânsito daquele determinado produto para assegurar a sua procedência, certo? Também, após o desembarque, esses animais eles têm que ser alojados em instalações apropriadas e exclusivas. Além disso, tem que passar por uma avaliação do CIF, né? Principalmente em se tratando de transportadores lacrados por determinação sanitária, e eles só vão poder ser desembarcados na presença daquele servidor do CIF. Depois disso, vai ser adotadas as medidas relacionadas a evitar maus tratos e visando o bem-estar desses animais, apresentar uma programação de abate. Além disso, é obrigatório um exame antemortem, né, feito no menor intervalo possível desde a chegada daquele animal. Casos suspeitos, né, de, por exemplo, algum tipo de doença ou maus tratos, ele tem que ser avaliado pelo nosso auditor fiscal federal agropecuário da especialidade de medicina veterinária ou por um médico veterinário da equipe do CIP, tá? E esse exame será repetido em caso decorra um prazo superior de 24 horas entre a primeira avaliação e o momento do abate. Então, eu estou marcado meu abate para amanhã às 9 horas, certo? Então, se eu fiz o exame 8 horas da manhã, passaram-se 24 horas, então tem que fazer um novo abate. Ou está marcado para 9 horas. Eu fiz o exame às 9 horas, só que excedeu, não conseguimos fazer o abate às 9 horas, o abate teve que ser realizado às 11 horas da manhã. Então tem que fazer uma nova fiscalização, um novo exame antes daquele ser realizado esse abate, certo? E dentre as espécies de abate de pescado, somente anfíbios e répteis devem ser submetidos à inspeção antemortem, tá?
Se houver alguma suspeita de doença infecto-contagiosa, deve ser notificado imediatamente o Serviço Oficial de Saúde Animal. Aí vai caber ao CIF notificar o Serviço Oficial de Saúde Animal, isolar os animais suspeitos e determinar a imediata desinfecção dos locais, tá? Esses animais destinados ao abate, se eles se apresentarem hipertermia ou hipotermia, eles podem ser condenados levando em consideração as condições climáticas, porque às vezes está muito frio o local, ou às vezes o local é muito quente, então pode interferir ali na temperatura do animal. Mas se ele estiver apresentando uma hipotermia ou uma hipertermia relacionada àquele local, o local não tem muita variação de temperatura, eles podem ser condenados, tá? E aí, existência de animais mortos ou impossibilitados de locomoção, que estejam nas instalações para recepção e acomodação desses animais, ou em qualquer dependência do estabelecimento, deve ser imediatamente levado em consideração, em conhecimento do CIF, para que seja providenciado, no caso dos mortos, a necropsia ou dos que têm a locomoção impossibilitada, o abate de emergência. Tá? A necropsia de aves será realizada pelo nosso auditor fiscal federal agropecuário da especialidade medicina veterinária ou por um médico veterinário que faz parte da equipe do CIF, tá? E se tiver alguma suspeita clínica de enfermidade, a sua realização será feita compulsoriamente. As carcaças desses animais que tenham tido uma morte acidental, elas devem ser imediatamente sangradas e destinadas ao aproveitamento condicional após o exame pós-mortem, para saber se eles morreram realmente de forma acidental, se não teve nenhum envolvida na morte daquele determinado animal. Tá? Então, os animais mortos com suspeita de doença infecto-contagiosa, e aí é importante, deve ser feito o tamponamento das aberturas naturais dele, tá? Antes de ser feito o transporte. Para quê? Para evitar a disseminação de secreções ou excreções desses animais, tá? E se for confirmada a suspeita daquele animal, os resíduos têm que ser incinerados ou autoclavados equipamentos próprios ou submetidos a tratamento equivalente que assegure a destruição daquele agente. Nenhum animal pode ser abatido sem autorização do CIF, aí é importante. Por isso que o CIF tem que saber, tudo tem que passar por todas aquelas informações, né, relacionadas ao abate. É proibido também o abate de animal que não tenha permanecido em descanso, jejum ou dieta hídrica, então ele não pode se alimentar antes, tá? O mapa define as condições de bem-estar animal. E aí o abate ele pode ser de duas categorias, ele pode ser um abate de emergência ou ele pode ser um abate considerado um abate normal. Tá? Então, os animais em condições precárias de saúde ou após a sua inspeção pós-mortem. E aí, o que são condições precárias de saúde? São aqueles animais doentes, com sinais de doença infecto-contagiosa, notificação imediata, agonizantes, os contundidos, com fraturas, hemorragia, hipotermia, hipertermia, impossibilitados de locomoção, sinais clínicos neurológicos ou outras condições previstas em normativas complementares. Então, essas são condições que levam ao abate de emergência, tá? Esse abate é feito na presença do médico veterinário ou do médico veterinário do CIF, do auditor fiscal de medicina ou do médico veterinário do CIF. Não é possível, não sendo possível a presença desse profissional, esse animal é submetido ao sacrifício por método humanitário e vai ter a sua carcaça segregada para posterior necropsia. Tá? São considerados impróprios para o consumo humano os animais que foram abatidos de emergência e que se enquadrem nos quadros de condenação. As carcaças desses animais abatidos de emergência que não foram condenados podem ser destinados a aproveitamento condicional ou, havendo qualquer comprometimento sanitário, serão liberadas conforme, não havendo, né? Não havendo nenhum comprometimento sanitário, eles vão ser liberados. Só é permitido abate de animais, né? No caso de um abate normal, abate animais com emprego de métodos humanitários, utilizando a prévia insensibilização baseada nos métodos científicos, né? E após essa insensibilização é feita a sangria imediata desses animais. É também facultado o abate do animal de acordo com preceitos religiosos, tá? Para quê? Para que por exemplo, aquela carcaça foi indicada, venda para algum país, alguma comunidade religiosa. Aí eles têm que fazer o consumo daquele produto. Se eles não for para isso, não é feito o abate nos preceitos religiosos, ok? A sangria deve ser mais completa possível e realizada com o animal suspenso pelos membros posteriores ou com emprego de outro método aprovado. É o que mais comum, é esse método que já está descrito aqui no RISPOA. Tá? Então, aves podem ser depenadas
a seco, após escaldagem com água previamente aquecida, ou por outro processo autorizado pelo DIPOA. Todas as carcaças ou parte das carcaças, órgãos ou vísceras devem ser previamente resfriados ou congelados, dependendo da especificação do produto, antes de serem armazenados dentro das câmaras frigoríficas, onde já se encontram outras matérias-primas. Tá? Então, as carcaças ou parte dessas carcaças, quando forem submetidas a um processo de resfriamento pelo ar, devem ser penduradas em câmaras frigoríficas. Aquelas câmaras mesmo que a gente consegue ver muitas vezes em imagens na internet. Então, são elas mesmas que são utilizadas para fazer o resfriamento desse animal ao ar. Tá? E é proibido depositar essas carcaças, né, desses produtos diretamente no piso. Nada mais justo, né? Nada mais normal que isso aconteça. Que essas carcaças não possam ser depositadas sobre o piso, porque pode haver contaminação. Certo? Então, os procedimentos, né? Aí a gente vai ter um aspecto geral dessas inspeções que são consideradas pós-mortem. Nós vimos aqui o abate, vimos que a gente tem a inspeção ante-mortem, né? Que são as inspeções feitas antes do abate do animal. E agora nós vamos ver as inspeções que são consideradas inspeções pós-mortem. Também o AFA de formação de medicina veterinária ou médico do CIF, eles poderão ser assistidos por quem? Pelos agentes de inspeção de voo por auxiliares de inspeção devidamente capacitados, certo? Essas inspeções pós-mortem, elas consistem no exame da carcaça, das partes da carcaça, dos órgãos, das cavidades, dos linfonodos, entre outras situações. E todos esses órgãos e partes das carcaças devem ser examinados na dependência do abate, imediatamente depois que foram removidos das carcaças. A avaliação e o destino das carcaças, elas são de atribuição do AFA ou do médico veterinário. Então, são eles que vão dizer, ó, esse aqui vai para tal lugar, esse aqui vai para tal lugar, ela está imprópria para o uso, para a utilização daqueles resíduos. Lembra que a gente falou de resíduos que são economicamente viáveis ainda? Então, então a gente pode ter essa destinação aí que vai ser dada pouco pelo Auditor Fiscal Federal Agropecuário de Medicina Veterinária ou para o médico veterinário do CIF. E essas carcaças? Parte das carcaças que apresentem abscessos múltiplos, disseminação ou repercussão no estado geral da carcaça devem ser condenados. E a gente deve seguir o que se segue aqui. Tá? Então, devem ser condenadas carcaças. Parte das carcaças que estejam contaminadas acidentalmente por material purulento. Condenadas os que tiverem caquexia, anemia ou icterícia decorrente do processo purulento. Deve ser destinado a aproveitamento condicional. E aqui a gente teve condenado e condenado. Condicionamento, aproveitamento condicional, uso de calor pelo uso de calor das carcaças que apresentem abscessos múltiplos em órgãos ou partes sem repercussão no estado geral, podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos múltiplos em um único órgão ou parte da carcaça, com exceção aos pulmões, sem repercussão nos linfonodos ou no estado geral. Podem ser liberadas também as carcaças que tenham abscessos localizados, podendo ser removidos, condenados os órgãos ou as áreas atingidas. Então, as carcaças desses animais que estiverem com sorologia positiva para a brucelose devem ser condenadas. Tá? Quando esses estiverem em estado febril no exame antemortem. Então, apresentou brucelose, febre no exame antemortem, carcaças e órgãos são condenados. Tá? Então, os animais reagentes positivos a testes de diagnóstico para brucelose devem ser abatidos separadamente. Para quê? Para não contaminar o restante do rebanho. Certo? É vedado o abate e o processamento de anfíbios, né? Agora a gente está falando de inspeção pós-mortem de pescado, que não atenda ao disposto na legislação. Carcaças ou parte dessas carcaças de anfíbios e répteis com lesão ou anormalidades possam torná-los impróprios, né? Eles têm que passar, devem ser identificados e conduzidos a um local específico para inspeção. As carcaças ou parte desses órgãos desses répteis julgados impróprios serão condenados. Impróprio condenado. Quando vai ser feito o aproveitamento condicional, tá? A gente tem que submeter eles a cada um dos seguintes procedimentos: ou congelamento, ou salga, ou tratamento pelo calor. E ainda, entende-se por pescado os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios e répteis e os equinodermos, né? São animais aquáticos que possuem esqueleto externo, e outros animais aquáticos usados para alimentação humana. E o pescado proveniente de fonte produtora não pode ser destinado à venda direta ao consumidor, sem que haja uma prévia fiscalização com vista industrial ou sanitária. E são extensivos, né? Todos esses são os gastrópodes, são os caracóis ou lesmas, certo?
Outra coisa importante é que são vedados a recepção e processamento de pescado capturado ou colhido sem atenção no disposto da legislação. Então, foi feita a pesca de qualquer jeito, não tem como garantir a rastreabilidade daquele produto, a gente não sabe qual a qualidade dele, então não pode ser feita a recepção. O estabelecimento também é responsável por garantir a identidade, qualidade e rastreabilidade. Além disso, se ele recebe o pescado de origem da produção primária, ele precisa ter um cadastro atualizado de todos os seus fornecedores. Quando for realizado o desembarque desse pescado, oriundo da produção primária, não for realizado diretamente no estabelecimento do CIF, deve ser realizado em um local intermediário sob controle higiênico sanitário. Esses estabelecimentos eles devem assegurar, esses estabelecimentos que são considerados intermediários, certo? Então, eles têm que ter a rastreabilidade do pescado, a operação que foram realizadas naquele local intermediário, que elas não gerem prejuízo à qualidade do pescado, que elas não sejam de caráter industrial, facultado uma lavagem superficial desse pescado com água potável. Além disso, né, é obrigatória a lavagem prévia do pescado utilizando a matéria-prima para consumo direto humano para industrialização, que promova a limpeza, remoção de sujidade e de microbiota superficial. E os controles do pescado, eles devem ser realizados no estabelecimento e elas devem abranger o quê? Análises sensoriais, indicadores de frescor, controle de histamina, controle de biotoxinas e controle de parasitas. E aí o pescado ele é considerado um pescado fresco quando ele atende a essas características sensoriais. O pH da carne inferior a 7 para peixes, o pH da carne inferior a 7,8 para crustáceos, pH da carne inferior a 6,85 para moluscos e bases voláteis totais inferiores a 30 mg de nitrogênio por 100 gramas de tecido muscular daquele determinado pescado, certo? E aí os produtos da pesca e da aquicultura infectados com endoparasitas transmissíveis ao homem não podem ser destinados ao consumo cru, né, e devem ser submetidos ao congelamento a 20 graus por 24 horas ou menos 30 graus durante 15 horas. Então aqui, para ser consumido, quem tem endoparasita, ele vai ser consumido em duas condições. Ele não pode ser consumido cru, né, a fresco sem passar pelas condições de congelamento. Congelamento menos 20 por 24 horas ou congelamento menos 35 por 15 horas, certo? Ou uma condição ou outra condição, certo? E agora falando da inspeção em ovos e derivados. O que são ovos? São de espécie de galinha em casca, tá? Então, sempre que você vê ovo, é ovo de galinha, certo? Quando ele for, pode ser aplicado a outros ovos, pode, mas quando você falar em ovos de outra espécie, tem que vir um nome ovo e a espécie. Assim como o leite, nós vamos ver na frente, o leite, quando ele é considerado leite, ele é leite da espécie bovina, certo? Quando a gente fala em leite de outra espécie, a gente tem que especificar que espécie é depois do nome leite, certo? Vai ser aplicado aos ovos de galinha no que couber às outras espécies produtoras de ovos. O estabelecimento é responsável por garantir a qualidade e identidade, além de que também, quando receber o produto da produção primária, ele tem que ter um cadastro daqueles produtores para que ele garanta o programa de qualidade, certo? Então, os ovos podem ser expostos ao consumo humano quando previamente submetidos à inspeção e classificação. Ótimo, né? Ovos frescos são aqueles que não forem conservados por qualquer processo que se enquadre na classificação e os ovos recebidos na unidade de beneficiamento, eles devem ser provenientes de estabelecimentos avícolas registrados. Granjas avícolas também devem ser registradas juntos ao serviço de inspeção oficial e os estabelecimentos de ovos, eles devem executar os seguintes procedimentos: a apreciação geral do estado de limpeza e integridade da casca, o exame de ovoscopia, que é esse aqui que nós temos aqui no visualização do ovo a partir da luz, né, para verificar se ele está apresentando todas as características que compõem, né, necessárias para que esse ovo vá para e tenha condições, né, de ser consumido. Classificação desses ovos, a verificação da condição de higiene e integridade da embalagem. Tá? Então, esses ovos eles podem ser classificados em categoria A e categoria B.
E qual é o critério que é utilizado? As características qualitativas desse ovo. Certo? Então, para ser classificado como um ovo de categoria A, ele tem que ter a casca e a cutícula de forma normal, lisa, limpa e intacta. A câmara de ar com altura não superior a 6 milímetros e imóvel, câmarazinha de ar que tem em cima da casca do ovo, tá? Internamente. Gema visível à ovoscopia somente sob a forma de sombra com contorno aparente, movendo-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição central. Clara, límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvações, né, com as calasas intactas. Cicatrícula com desenvolvimento imperceptível. Os ovos de categoria B, eles são aqueles que não apresentam as características dos ovos de categoria A, eles não se enquadram na categoria A. Tá? Então ele pode apresentar o quê? Manchas sanguíneas pequenas ou pouco numerosas na clara ou na gema, ou serem provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução que não foram incubados. E aí esses ovos de categoria B, ovos de categoria A, são aqueles que vão direto para o consumo, aquele que você encontra no mercado para você comprar. Tá? E os ovos de categoria B são aqueles que são utilizados para industrialização. Então, eles são exclusivamente destinados à industrialização. Então, ele vai ter essas situações aí que não vão levá-lo ao consumo direto do ser humano. Certo? Então, ovos limpos, trincados ou quebrados, e que apresentem membrana testácea intacta, devem ser destinados à industrialização tão rapidamente quanto possível. É proibida a utilização e a lavagem de ovos sujos trincados na fabricação de derivados. Ovos destinados à produção de seus derivados devem ser previamente lavados antes de serem processados, e os ovos devem ser armazenados e transportados em condições que minimizem as variações de temperatura. E é proibido, aqui é importante, ó, proibidíssimo, o acondicionamento em uma mesma embalagem quando se tratar de ovos frescos e submetidos a processo de conservação. Então, o ovo está lá, acabou de sair da galinhazinha, está na temperatura de 25 graus, ou mais, né? Na verdade, quando acaba de sair da galinha, está mais quente. Vamos colocar aqui que esse ovo está na temperatura ambiente, a 25 graus. E aí tem um ovo que passou por refrigeração, ele estava lá a 5 graus, certo? 5 graus Celsius. Então, estava a 5 graus Celsius, eles não podem ser mantidos na mesma embalagem. Ovo de espécies diferentes. Tem um ovo de galinha, ovo, né? Ovo normal, e um ovo de pata. Pata, certo? Eles podem estar na mesma embalagem? Não. Ovo só pode estar com ovo de pata só com ovo de pata, certo? Agora, relacionado a produtos de abelha e derivados. Então, abrange a extração, acondicionamento, a conservação, processamento e armazenagem. Então, análise desses produtos, eles vão da recepção e seleção no estabelecimento processador e abrangem características que são consideradas sensoriais e análises determinadas em normas complementares. Além disso, quando detectada qualquer não conformidade, os resultados das análises de seleção, o estabelecimento receptor será responsável pela destinação adequada desse produto. Então, o mel e o mel de abelha sem ferrão são submetidos ao processo de descristalização, pasteurização e desumidificação. Eles devem respeitar o binômio tempo e temperatura. Sempre devem manter isso. Quando passar por qualquer que seja desses processos relacionados aqui. Desumidificação, descristalização e pasteurização. E os estabelecimentos de produtos de abelha são responsáveis por garantir a identidade, qualidade e rastreabilidade dos produtos. Além disso, quando ele recebe o mel direto da produção primária, ele tem que ter um cadastro atualizado, assim como os outros produtos, tá? Na extração primária, o produtor deve ser realizado em local próprio, inclusive em unidades móveis, tá? E os produtos de abelha sem ferrão devem ser procedentes de criadouro na forma de meliponários autorizados pelo órgão ambiental. Agora, inspeção de leite e derivados. A inspeção de leite e derivados abrange a verificação de que do estado sanitário do rebanho, processo de ordenha, do acondicionamento, da conservação e transporte do leite. Além disso, da questão das matérias-primas, do processamento e também do produto e da estocagem e da expedição. Das instalações laboratoriais, dos equipamentos, dos controles e das análises laboratoriais, tá? Então, leite, ele é o termo aplicado ao leite de vaca, certo? E entende-se por leite, tem outra especificação, produto da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, certo? O leite de outros animais deve ser denominado segundo a espécie que se proceda. Por exemplo,
é leite de búfala, certo? Então ele tem que vir leite de búfala. Se for leite, é leite de vaca. É permitida a mistura de leite, só que você deve designar, né, na embalagem para o seu consumidor não ser considerado, né, um, um erro, né, ser induzido ao erro, você tem que colocar lá. É a mistura do leite de vaca e de búfala com as determinadas porcentagens, tá? Então ele é, por exemplo, 30% búfala e 70% leite, né? Se eu colocar só leite aqui é leite de vaca, certo? Então, nós temos aqui algumas denominações para o leite. A gente vai ter o leite chamado colostro, o leite chamado leite de retenção, o leite individual e o que é um gado leiteiro. Então, o leite colostro é aquele obtido após o parto, enquanto ainda estiverem presentes os elementos que o caracterizam. Leite de retenção é produto da ordem obtido 30 dias antes da parição. Então, antes da vaca parir, a gente já tem esse leite de retenção. O leite individual é o produto resultante da ordenha de uma só fêmea por leite de conjunto de produtos resultantes da mistura de leites individuais, certo? O gado leiteiro é todo rebanho explorado com a finalidade de produzir leite e é proibido misturar substâncias estimulantes capazes de provocar aumento da secreção láctea com prejuízo à saúde do animal ou humana. Se não tiver prejuízo da saúde animal ou humana, aqui a gente não tem nenhuma restrição, só se esse produto prejudicar a saúde do animal e a saúde humana. O leite deve ser produzido em condições higiênicas, abrangidos o manejo do gado leiteiro, nos procedimentos de ordenha, conservação e transporte. Logo após a ordenha, seja ela manual ou mecânico, o leite deve ser filtrado. Além disso, o vasilhame é um equipamento de conservação, ele deve ser mantido em um local próprio e específico para ele. Tá? Pode ser que a gente tenha o chamado tanque comunitário, que é onde nós vamos ter um equipamento de refrigeração, que ele vai manter, né, aquele leite de forma coletiva. Então, a gente tem vários produtores que mantêm aquele leite naquele local, tá? Então, o tanque comunitário ele deve estar vinculado a um estabelecimento sob inspeção federal. Além disso, não se pode fazer desnate parcial ou total do leite nas propriedades rurais. É proibido, tá? É proibido também o envio a qualquer estabelecimento industrial de leite de fêmeas que, independente da espécie, pertença a propriedade que esteja sob interdição, não se apresente clinicamente sãs, estejam no último mês da gestação ou já na fase colostral, apresentem diagnóstico clínico com provas diagnósticas que indiquem presença de doença infecto-contagiosa, estejam submetidos a tratamento com produtos veterinários, recebam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a qualidade do leite, estejam em propriedades que não atendam às exigências do órgão de saúde. Então, não pode ser levado a estabelecimento industrial. A transferência do leite cru refrigerado, ela deve ser feita em carros-tanques, de forma isotérmica, tá? Das propriedades rurais até o estabelecimento que vai fazer a parte industrializada. Tá? O local intermediário deve constar formalmente no programa de autocontrole e a transferência desse leite cru refrigerado deve ser nos carros-tanques, realizada em sistema fechado. Tá? É proibido também medir ou transferir leite em ambiente que possa trazer contaminações, certo? Então, a coleta, o acondicionamento e o envio das análises para as análises de amostras do leite é proveniente dessas propriedades rurais, deve receber, primeiramente, a questão, né, da qualidade. E aí, o que é feito, né? Nessas análises, a contagem das células somáticas, o padrão de contagem em placas, a composição centesimal, também a detecção dos resíduos de produtos de uso veterinário e também outras que venham a ser destinadas de forma complementar. E aí deve ser observado que os procedimentos de coleta, condicionamento e envio das amostras estabelecidos pelo mapa. Então, a partir de informações que são necessárias, elas vão ser passadas para o laboratório que vai fazer a análise, certo? Então, considera-se leite produto que atende às seguintes especificações. De acordo com características físico-químicas, características sensoriais de cor, odor, aspectos devem ser normais, teor mínimo de gordura de 3 gramas por 100 gramas de peso daquele determinado leite, teor mínimo de proteína total 2,9 em 100 gramas, teor mínimo de lactose anidra 4,3 gramas em 100 gramas, o teor mínimo de sólidos não gordurosos de 8,4 gramas
em 100 gramas. Se estiver abaixo disso ou acima disso, a gente não considera leite. Tá? Teor mínimo de sólidos totais, 11,4 gramas em 100 gramas. Acidez titulável entre 0,14 e 0,18 expressa em gramas de ácido lático por 100 ml. Densidade relativas em 15 graus por 100 graus, por 15 graus, de 1,028 a 1,034 milésimos. Índice crioscópico de menos 530 Horvet negativos e menos 555 Horvet negativos, certo? Também equivalente a menos 512 graus Celsius e menos 536 graus Celsius negativos. Não apresente substâncias estranhas à sua composição, tais como agentes inibidores de crescimento microbiano, neutralizante de acidez, reconstituinte de densidade e ou do índice crioscópico. Não apresente resíduos de produto de uso veterinário, nem contaminantes acima do previsto pelas legislações. Lembrando que essas legislações aqui de resíduos é de responsabilidade da vigilância. Tá? O processamento do leite após a seleção e a recepção de qualquer estabelecimento compreende, entre outros processos, tá, as seguintes operações. Ela pode ser feita uma operação de pré-beneficiamento do leite, que é, de forma isolada ou combinada, etapas de filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização do teor de gordura, termização, que é os procedimentos de pré-aquecimento, homogeneização e refrigeração. Isso é pré-beneficiamento. Beneficiamento do leite é aquilo disposto no inciso 1, incluindo ainda os tratamentos térmicos de pasteurização, ultra alta temperatura ou esterilização e etapa de invase. Tá? Então, o que é a pasteurização? Pasteurização é o tratamento térmico do leite com o objetivo de evitar perigos à saúde pública decorrente de micro-organismos patogênicos eventualmente presentes. Tá? E ele promove mínimas modificações químicas, físicas e sensoriais e nutricionais no leite. Então, ele permite os seguintes processos de pasteurização. Pasteurização lenta, consiste naquele aquecimento direto do leite entre 63 e 65 graus. Então, vamos colocar aqui. Pasteurização lenta. Entre 63 graus e 65 graus. Certo? Por um período de 30 minutos. 30 minutos sob agitação. 30 minutos sob agitação. Ou ele pode ser uma pasteurização considerada rápida. A pasteurização rápida ela é caracterizada por quê? Aquecimento em uma camada laminar. Camada laminar. A camada laminar entre 72 e 75 graus Celsius, tá? Por um período de 15 a segundos, tá? Aqui é 30 minutos. Lembra? Minuto lento e rápido é segundo, certo? E aí, qual vai ser o processo de UHT ou UAT? É o tratamento térmico aplicado ao leite a uma temperatura entre 130, vamos colocar 130 UHT e 150 graus Celsius. Por um período de 2 a 4 segundos, certo? Mediante processo de fluxo contínuo, certo? Fluxo contínuo e imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus Celsius, certo? E envasado sob as condições assépticas. Lembra lá aquela caixinha que você pega no mercado? Ela é uma caixinha de leite UHT. Então, o processamento, o reprocessamento do UHT é proibido, tá? E o processo de esterilização, ele é caracterizado por um tratamento térmico também, e aí é feito entre 110 graus
e 130 graus, certo? Por um prazo de 20 a 40 minutos. Lembra que aqui você vai demorar de 2 a 4 segundos. Quando você vai esterilizar, são de 20 a 40. Esterilização, tá? Esterilização de 20 a 40. Então, a gente finaliza por aqui e continuaremos em um próximo bloco falando de registro de produtos, ok? Até mais.